Olá, pessoal. Seguindo em frente, vamos continuar o trabalho sobre princípios do direito penal. Esse é o tema normas penais. Aqui eu tenho um gênero que é composto por espécies, princípios mais regras. Estamos vendo os princípios. Então já estudamos, olha quantos princípios já vimos. Alteridade, intervenção mínima, fragmentariedade, subsidiariedade, lesividade, ofensividade, significância ou bagatela própria, irrelevância penal do fato ou bagatela imprópria, adequação social, isonomia ou igualdade, individualização da pena, intranscendência ou responsabilidade pessoal, nebis in idem, proporcionalidade, humanização das penas, culpabilidade penal, aí falamos da presunção de inocência, da responsabilidade penal subjetiva e da culpabilidade, fizemos toda a diferenciação. Também trabalhamos a vedação da responsabilidade penal objetiva ou versar em ré licita, fazendo esse cotejo aqui com o princípio da culpabilidade penal, de maneira específica com a responsabilidade penal subjetiva. E também trabalhamos o princípio da legalidade ou reserva legal, da culpabilidade. Já falamos, né? Aqui eu estou repetindo. E falta estudar taxatividade e anterioridade. Então falta pouco para terminarmos princípio. Estrita legalidade nada mais significa do que você respeitar a legalidade, a taxatividade e a anterioridade. A estrita legalidade é uma legalidade estrita. Por que, que a gente trabalha essa diferenciação de legalidade e estrita legalidade? Por conta do dispositivo constitucional, que é o inciso 39 do artigo 5º. Aqui está dito, não há crime sem lei, aí eu tenho a reserva legal, o princípio da legalidade, está aqui a legalidade. Então precisa de lei. Aí nós vimos diversos assuntos sobre esse ponto, princípio da legalidade. Eu vou mostrar aqui para vocês o que vimos sobre esse ponto, ó, quando falamos da legalidade. Falamos sobre a possibilidade da Constituição Federal trazer tipos penais. Aí dissemos que a Constituição traz mandados constitucionais de criminalização ou penalização, quando fala de pena. Por quê? Porque a lei é a expressão popular e o inciso 39 do artigo 5º, ele fala que o povo, mutatis mutandis, o povo deve traçar os tipos penais e não o constituinte, que trata da organização do Estado. Eu falei sobre essa parte também, sobre a Constituição Federal, sobre esse papel exercido pela nossa Constituição da República. Também trabalhamos a lei complementar, tratados internacionais, medidas provisórias. Paramos um pouquinho aqui, porque era importante. E falamos também do estudo das fontes, costumes, podem trabalhar tipos penais, analogia. Ou seja, estamos seguindo o inciso 39 quando falamos de legalidade, mas também de taxatividade e anterioridade. Por quê? Quando o inciso 39 continua dizendo que não há crime sem lei anterior que o defina, aqui você tem a taxatividade. Eu preciso ter uma definição bastante completa, peculiar do que seja o crime. Então aqui eu tenho uma lei, a lei tem um artigo, e aqui eu preciso ter uma definição bastante específica, peculiar, porque, como vimos, o direito penal é uma garantia, sobretudo, para a população. É necessário, de maneira demasiada, que você tenha a aula introdutória, que foram muitas aulas, na sua mente. A compreensão das aulas introdutórias. Porque eu nem tenho como revisar as aulas introdutórias nesse momento agora. Eu estou apenas comentando. Já tem que estar tudo na sua mente. Quando eu trabalho e aula introdutória, quando eu refiro a essas aulas introdutórias, tem que vir tudo na sua mente por pura intuição intelectual e memória. Enfim, aqui eu tenho a taxatividade. E ele continua e fala: nem pena sem prévia combinação legal. Então, esse prévia eu junto com o anterior. E aqui eu vou trabalhar com o princípio anterioridade. Tá vendo? Aqui eu tenho a anterioridade, aqui eu tenho a taxatividade, vou botar TX, taxatividade. E aqui eu tenho a legalidade, ó, na lei. Ó.
legalidade. Então, nós estamos seguindo o 39, o inciso 39. Só que já vimos a legalidade de maneira geral, trabalhamos a culpabilidade, e a estrita legalidade nada mais é do que a junção da lei, do princípio da taxatividade e da anterioridade. A estrita legalidade. Eu tenho que ter uma lei anterior que defina os crimes, que faça a previsão das penas e que seja prévia. Aí entra a estrita legalidade. Como já trabalhamos muitos princípios, eu faço questão de revisar com vocês o nosso organograma. Eu falei que ia fazer isso com vocês. Por que que eu devo revisar esse mapa mental, esse organograma do nosso curso com vocês? Porque o cérebro humano, ele trabalha muito melhor com imagens. Então nós temos os famosos mapas mentais que ajudam os estudantes nos seus projetos de vida. Por que que isso é imprescindível? Porque, como eu disse, o cérebro humano ele opera muito bem com imagens e fazendo associação dessas imagens, tá ok? Então você imagina uma maçã, aí você também lembra do cheiro da maçã, do gosto da maçã, vem à sua mente as propriedades da maçã, como faz bem para a saúde humana. Então é a imagem que é importante para o cérebro. Existe um psicólogo ucraniano, é Igor Smirnov. É um grande mestre de xadrez. Aqui no canal vocês sabem que também temos aulas de xadrez. Ele usou a psicologia, um psicólogo também, ele utilizou a psicologia, os fundamentos da psicologia que ele aprendeu no seu curso de psicologia, para otimizar o aprendizado do xadrez. Ele trabalha muito com imagens. Então ele fala sobre mapas mentais e tudo. Então eu trago para você esse acréscimo de didática para você também usar aí no direito. É um método de estudo para qualquer conhecimento. Veja bem, eu expliquei várias coisas nas aulas introdutórias e eu cheguei nesse mapa mental. Eu falei que iríamos seguir esse mapa mental no nosso curso. Então é importante que você tenha ele sempre em mente e entenda do que ele se trata. Perceba, esse tema não é sobre normas jurídicas penais. Então olha aqui, ó. Eu tenho essa parte rosa aqui, tá vendo? E aqui em cima também está rosa, não tá? Por quê? Isso aqui representa a relação jurídica penal. Eu expliquei que não existe direito fora de relação jurídica. Então você precisa identificar qual a relação jurídica que está em jogo e aí buscar o ramo do direito específico com suas regras e princípios e o conhecimento da jurisprudência que você tem sobre esse ramo e aplicá-lo no caso concreto. Esse é o trabalho do advogado, do juiz. Do advogado, principalmente. Chega a pessoa no escritório com um problema. Você tem que identificar qual é a relação jurídica que está em jogo ali. Aí você vai ver se é a sua área, se não é, se vai indicar um colega, se você consegue resolver aquele caso. Por quê? Não existe direito fora de relação jurídica. E isso é básico. Aí eu trouxe para vocês os conhecimentos preliminares de direito que são ensinados no primeiro período das faculdades de Direito, e eu, por exemplo, aprendi através do livro do Miguel Reale, Lições Preliminares de Direito. Isso aqui é fundamental, tá ok? Você ter essa base. Então você tem a necessidade de identificar como que pessoas se envolvem em uma relação e essa relação ela é jurídica, porque relação nós temos com outras pessoas, uma relação de amizade, por exemplo. Mas até então isso não será jurídica. Mas se o meu amigo me der um soco, aí vamos passar de uma relação social, que é a amizade, para uma relação jurídica de direito penal. Por quê? Aqui eu vou ter já a coletividade, o Estado, vou ter o meu amigo que me deu um soco na cara, está aqui o agente, e o objeto é o exponiente. A coletividade do Estado vai exercer o que? O exponiente sobre esse meu amigo que usou de violência contra mim. E essa violência, esse soco é um ato ilícito, penal, não é ilícito civil. E o que está em jogo nessa relação jurídica? A proteção dos bens jurídicos. Aqui eu tenho a integridade física. A vida poderia, eu sofrer até um óbito. Quantas pessoas não morrem porque levaram um soco aí na cara? Já aconteceu isso. Já foi notícia aí nos jornais. Então aqui eu tenho integridade física, a pessoa humana, a vida, né? Inclusive
A dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil. Então, eu conversei em detalhes com vocês isso nas aulas introdutórias. Aqui eu estou passando em linhas gerais, tá ok? Pois bem, então olha aqui. Não estamos estudando princípios primeiro. Você só aprendeu sobre princípios por enquanto. Porque eu estou aqui no momento, ó, falando da relação jurídica. Se só existe direito dentro de uma relação jurídica, e eu estou identificando uma relação jurídica de direito penal, que é objeto da nossa matéria, em razão dessa interrogação, que aqui eu tenho um ato ilícito penal que enseja a formação da relação jurídica. Toda relação jurídica é formada a partir de um fato jurídico. Os fatos jurídicos possuem espécies. Aqui eu tenho gênero. Então eu posso ter um negócio jurídico, uma compra e venda, posso ter atos unilaterais lícitos, o reconhecimento de um filho. Não depende de outra pessoa. No negócio jurídico já depende. Eu posso ter atos ilícitos, pode haver um ato ilícito, que é lá do 86 do Código Civil, e pode ter um ato ilícito penal, que enseja uma relação jurídica de direito penal. E quando que você identifica que uma relação jurídica decorre de um ato ilícito penal? Quando você reconhece a existência de um crime. Para reconhecer a existência de um crime, você tem que conhecer a teoria do crime. Então você tem esse mapa mental e eu coloquei para vocês o que nós estudamos passando por cada item desse. Então no momento estamos vendo, isso aqui é a relação jurídica. Então eu tenho aqui ó, essa membrana plasmática, eu até dei o exemplo de uma célula para facilitar para vocês. Então, não há direito fora de relação jurídica. Uma relação jurídica ela nasce a partir de um fato jurídico que possui espécie. E se não tem, então, direito fora de relação jurídica, você concorda que você tem que identificar qual é o ramo do direito que irá exercer sua força dentro dessa relação jurídica que você está trabalhando na sua frente? Vai ter que fazer isso. E você também concorda que você tem que conhecer as regras jurídicas, os princípios jurídicos, a jurisprudência correlata a esse ramo? Pois bem, estamos começando então vendo o direito penal de acordo com os princípios mais regras que guarnecem uma relação jurídica qualquer de direito penal. Estamos dando primeiro princípios. Depois vamos partir para as regras. Eu falei qual a diferença de princípios e regras. Regras, por exemplo, você tem no Código Penal. Você verifica uma regra no Código Penal, por exemplo, ao ler o artigo 10, que trata sobre o prazo na contagem do direito penal, do direito material, onde está dito que o primeiro dia é contado. Isso é uma regra, não tem que interpretar. A pessoa foi, por exemplo, presa preventivamente ou em flagrante, não importa, em determinado dia, aquele primeiro dia, apesar de ser a matéria processual, essa parte de prisão, mas nós lá no processo penal sabemos que a gente utiliza a contagem do direito penal porque é melhor para a pessoa, haja vista que a pessoa está sendo presa. Então, não importa se a pessoa foi presa às 23 horas e 58 minutos. Esse dia aqui vai ser contado, o primeiro dia. A gente utiliza o artigo 10. É uma regra, não tem que interpretar essa forma de contar prazo material do direito penal. Então, nós vamos primeiro conhecer os princípios que estamos fazendo. Depois, vamos estudar as regras lá do Código Penal. Então, feito isso, identificando aqui ó, quais são os princípios e as regras, vamos continuar nessa órbita aqui da relação jurídica. Vamos verificar a aplicação da legislação penal, princípios e regras. Quando eu falo legislação, pessoal, legislação é um gênero. Então é tudo, tá? Legislação é tudo. Tudo que tem de normas jurídicas de determinada matéria, princípio, regra, regulamento, resolução, legislação é tudo. Quando você fala lei, aí já é específico, princípio também é específico. Então, depois que verificarmos aqui os princípios, como o conteúdo das regras é muito grande, são muitas regras, nós já vamos verificar a aplicação dessa legislação penal no tempo mais espaço. Então vamos estudar a lei penal no tempo e no espaço. Você concorda que estamos falando de direito penal em linhas gerais? Estamos aqui, ó, na membrana plasmática, vendo o conteúdo do direito penal, os princípios e as regras que precisamos conhecer para aplicar
no mundo da vida. Então, vamos estudar a aplicação dessa legislação no tempo e no espaço. Então, vamos estudar isso aqui de uma maneira geral. Estamos fomentando o conhecimento, o armamento, para irmos para a guerra, para o caso concreto. É como se você estivesse num treinamento, aprendendo os fundamentos de uma luta, e depois você vai para a luta, vai à guerra, vai para o mundo concreto aplicar o que você aprendeu. E quando vamos fazer isso? Quando ingressarmos em relações jurídicas concretas. Tá ok, pessoal? Então, depois que analisarmos, aprendermos tudo sobre essa membrana plasmática aqui, a relação jurídica, o direito penal que nos interessa, vamos avançar e partir para outros elementos de uma relação jurídica penal. Vamos estudar a coletividade, o Estado, o seu papel numa relação jurídica penal. Vamos aprender que o Estado é um sujeito passivo constante de uma relação jurídica penal. Aqui não é SPC, não, de serviço de proteção ao crédito. Aqui é sujeito passivo constante. Por que que o Estado é um sujeito passivo constante? Porque o direito penal surge em razão da coletividade para a proteção dos bens jurídicos que essa coletividade considera importante. Eu mostrei como é feito isso nas aulas introdutórias. Então aqui eu tenho, eventualmente, alguém vítima de roubo. Essa pessoa é um sujeito passivo ocasional, eventual, porque o que interessa para o direito penal é a coletividade, é a sociedade, a manutenção dos alicerces sociais para aquela sociedade não se desfazer. Então, o Estado, a coletividade, é o sujeito passivo constante. Qualquer vítima de qualquer crime é um sujeito passivo eventual. Isso explica também por que que lá na ação penal privada, lá no processo penal, o titular da ação penal, ele não detém o ius puniendi. Então, ele só detém o direito de ação. E o ius puniendi é o estatal. Por isso também que na fase de execução de uma ação penal, o particular ele sai de cena. Com relação ao elemento agente, aqui o autor do fato, no direito penal, eu falo autor do fato porque você vai ter acusado lá no processo penal, réu. Aqui eu estou falando de uma relação jurídica de direito material do direito penal. Eu tenho um autor do fato aqui, um agente. Aqui é um elemento que consta do mapa mental que você guarda para quando formos estudar, por exemplo, concurso de pessoas. Então eu tenho aqui, ó, um concurso de pessoas. Eu estou falando do agente. O objeto é o direito de punir estatal. O Estado, ele quer aplicar o ius puniendi, a pena, ao agente, em razão de uma relação jurídica formada a partir de um ato ilícito praticado por esse agente. Então aqui, quando eu falo de aplicação de pena, eu tenho que estudar aqui, então, a teoria da pena, as causas de extinção da punibilidade, tudo com relação à pena. Então você guarda aqui, ó, objeto, agente, concurso de pessoas, coletividade, o ato ilícito, que é o ponto mais importante, porque para você saber que a relação jurídica é de direito penal, você tem que fazer uma distinção com o direito civil. Então acontece muito na prática alguém praticar um ato de civil e a pessoa, o povo, a população, dizer, olha, eu vou fazer da parte sua, eu vou para a delegacia, e aquilo ali é cível. Você está cometendo um crime, as pessoas adoram falar isso sem conhecimento de causa, é o leigo. Então aqui reside o ponto mais crítico do direito penal, porque você vai levar muitas aulas, nós temos muito conteúdo para falar, você já viu o mapa mental, já apresentei, sobre a teoria, teoria do crime, tá, pessoal? Para quem não sabe, teoria, derivando do grego, significa contemplação da verdade. Então você precisa conhecer a teoria do crime, que nós temos como predominante a teoria analítica tripartite do crime, para você poder identificar a presença de um ato ilícito penal e aí sim ter à sua frente uma relação jurídica de direito penal com o Estado, o agente, o objeto e a proteção dos bens jurídicos. Então esse é o nosso mapa mental
eu fiz essa revisão para você saber que, por enquanto, estamos aqui, ó, na membrana plasmática, estudando princípios mais regras, que é o conteúdo jurídico de um ramo de direito específico. Então, lá no direito administrativo, eu tenho princípios e regras do direito administrativo. No direito civil, a mesma coisa, etc. Então, só estamos conhecendo os princípios. Vamos conhecer as regras ao longo do curso. Então, está aqui, pessoal. Já vimos o princípio da alteridade, da intervenção mínima, da fragmentariedade, da subsidiariedade, da lesividade e ofensividade, da insignificância, da irrelevância penal do fato ou bagatela imprópria. Tudo isso já estudamos de princípio. Vimos também adequação social, isonomia e igualdade, individualização da pena, intranscendência ou da responsabilidade pessoal, ne bis in idem, proporcionalidade e razoabilidade, humanização das penas. Quem está chegando agora já pega essa revisão da estrutura do curso, do nosso estudo, e já começa a estudar os princípios que já foram vistos, já se situando na organização do trabalho. Já estudamos também o princípio da culpabilidade penal, falamos sobre presunção de inocência, responsabilidade penal subjetiva e a culpabilidade. Fizemos a diferenciação entre os princípios derivados aqui da culpabilidade penal, que são direito penal, e esse aqui que é processual penal. Trabalhamos também o contrário, que é a vedação da responsabilidade penal objetiva, conhecida também como versar em ré ilicita. E agora falta estudarmos apenas dois princípios: taxatividade e anterioridade. Aqui, a culpabilidade está repetido aqui, já vimos. Já estudamos a legalidade e a estrita legalidade nada mais é do que a junção de anterioridade, taxatividade e legalidade, reserva legal. Por que estrita legalidade é essa junção? Simplesmente porque conhecemos o inciso 39 do artigo 5º. Não há crime sem lei. Aqui está a legalidade e reserva legal. Anterior, que é a anterioridade, que eu defina. Aqui está a taxatividade. Então aqui eu tenho taxatividade, aqui eu tenho anterioridade, literal, né, anterioridade, e aqui eu tenho legalidade, ó. A lei, legalidade, tá vendo? Ó? Então isso a gente extrai do inciso 39. Não há crime sem lei, anterior, tem que ser prévio, anterior, que o defina. Taxativo, então eu tenho uma lei, aí eu falei com vocês sobre a vedação das medidas provisórias, se analogia e costume podem trazer regras sobre direito penal, se a Constituição pode fazer previsão de crime, trabalhamos tudo isso. Então eu vou ter um artigo dessa lei, tá certo, pessoal? Essa lei precisa ser anterior. Então precisa ter uma lei anterior ao fato típico, à prática da conduta por qualquer pessoa sujeita à legislação penal pátria. Então eu vou ter no dispositivo da lei penal um preceito primário, então aqui eu tenho artigo X, por exemplo, e uma descrição dessa conduta. Então tem que ter uma lei, princípio da legalidade, ela tem que ser anterior à conduta, à prática da conduta no mundo da vida, no mundo fenomênico. E esse tipo penal tem que descrever de maneira precisa essa conduta. Eu terei aqui nessa definição a expressão do princípio da taxatividade. E nesse mesmo dispositivo dessa lei anterior que definiu a conduta, eu também terei um preceito secundário. No preceito secundário teremos a pena. Por exemplo, artigo 121, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20. Essa previsão de pena também tem que constar dessa lei. Não pode ter pena também sem prévia combinação legal. Então, o princípio da anterioridade também se aplica à pena e o da legalidade também. Então, aqui nós temos o nosso quadro, nossa moldura para estudar o princípio da legalidade, taxatividade e anterioridade. Então, o que falta estudarmos com relação aos princípios? O princípio da anterioridade. Então, vamos ver juntamente ao estudo do princípio da anterioridade o princípio da anterioridade penal em si,
Também vamos falar do princípio da extratividade, da retroatividade e da ultratividade. Com relação ao princípio da taxatividade, vamos trabalhar as normas penais em branco. Já caiu numa prova oral para o Ministério Público? Simplesmente a pergunta: doutora, por gentileza, discorra sobre as normas penais em branco, as classificações e tudo mais que a senhora possa falar sobre normas penais em branco. E a candidata precisou, então, discorrer sobre esse assunto. E é um assunto que você vai ver muito interessante e possui certa envergadura. Então, você vai ter que dominar esse assunto porque cai bastante em prova. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Se você gostou da aula, curta, compartilhe e comente. Por quê? Porque o YouTube trabalha com o algoritmo e ele não faz juízo de valor no que é um conteúdo bom, o que é um conteúdo ruim. Apenas ele trabalha a partir da dinâmica da pessoa que curte o vídeo, comenta, compartilha o vídeo. Aí aquilo vai ser um conteúdo bom que o YouTube vai promover. Por isso que nós temos conteúdos no YouTube que estão a todo vapor, que as pessoas curtem muito. É a trollada, a pegadinha, etc. Mas vamos também promover o conteúdo jurídico gratuito no YouTube. Então você gostou? Curte, compartilhe e comenta. E aí você estará promovendo, ajudando a promover conteúdo jurídico gratuito no YouTube. Então vamos ficar por aqui e na próxima aula continuaremos com o princípio da anterioridade penal. Até lá, um abraço.